Já apareceu para você se está gravando? Ah, deu barulhinho, beleza. Tá, então, boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de junho. Hoje é basicamente o dia de São João, por isso que já é feriado na cidade do Juliano aí. Para nós aqui não é feriado, né? Ponta Grossa, acho que não, né? Mas, enfim, hoje o encontro é meio especial, né? A gente vai dar prosseguimento às discussões em torno do livro Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura. E o capítulo em questão se chama Miscigenação e Democracia Racial, Mito e Realidade. E também a gente vai aproveitar um pouco o embalo da semana, né? Porque houveram alguns aniversários de algumas personalidades negras meio importantes, e acho que vale a pena a gente citar um pouco delas, como, por exemplo, Luiz Gama, e também foi aniversário do Machado de Assis. E o Machado de Assis é interessante porque ele passou por um certo processo de branqueamento, e dentro dessa lógica a gente vai colocar nossa discussão em torno dessa temática, tanto de miscigenação como também branqueamento de algumas personalidades, e também apagamento da cultura negra, assim, principalmente sua participação dentro da literatura. Então, eu acho que da apresentação geral é mais ou menos isso, né? Antes da gente iniciar a discussão do capítulo em si, eu convidei aqui o meu colega Matheus Menarim. Ele vai fazer uma certa fala aqui em torno do Machado de Assis, então aqui quem for fã de literatura, se quiser pode pedir indicação aí de livro para ele também, que ele vai dar umas boas indicações aí para quem quiser iniciar suas leituras e conhecer um pouco mais do Machado. Então, Matheus, é com você, se apresenta aí para o pessoal. Bom, então, né, eu fui convidado pelo Alexandre, estão me ouvindo certinho? E o aniversário do Machado foi dia 21, né, nesse último dia 21, então, tá bom, Juliana. Então, como eu estou estudando Machado de Assis, estou finalizando uma pesquisa que tenho como objeto alguns contos do Machado de Assis, mas sobre a pesquisa eu vou falar logo mais. Mas eu achei interessante fazer uma fala aqui só para contextualizar um pouquinho o momento de produção do Machado, né? Quando que ele estava publicando, apresentar para vocês alguns trabalhos importantes para a história, né? Para a historiografia e para a crítica literária, que pensaram a obra do Machado de Assis ligada à história do Brasil. E por fim, apresentar minha pesquisa de iniciação científica, que está nessa fase final, e discutir alguns elementos dos contos que eu estou analisando, né? E mostrar para vocês algumas novas interpretações, novas abordagens que estão sendo feitas desse autor. Então, eu acho interessante a gente pensar o contexto que o Machado de Assis vai publicar justamente a partir da proclamação da República, isso em 1889, né? Nesse momento, a intelectualidade brasileira, ela estava tentando, digamos assim, cortar os laços que nos prendiam ao passado colonial. Então, a partir disso, né, novos paradigmas sociais, econômicos, culturais foram sendo buscados, tentando se desgarrar daquilo que estava sendo imposto e reorientando a busca para uma identidade literária nacional. O Antônio Cândido, né, crítico literário e sociólogo muito conhecido, na sua obra Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, de 57, né, ele pensa em uma literatura do Brasil como uma expressão da realidade local, ou seja, uma história dos brasileiros em seu desejo de ter uma literatura. Então, nesse momento, ainda existia na literatura brasileira muita influência de, de gêneros, de, de outras literaturas que vinham de fora, principalmente a francesa, né? Então, a partir disso, esses intelectuais vão pensar em uma nova forma, né? Em uma nova... Vão fazer justamente essa busca por essa identidade literária do Brasil, que trate dos temas atuais da época, né? E a partir disso, o realismo,
né, o realismo literário, como eles acreditavam, iria colocar essa literatura em consonância com esses novos paradigmas das letras. Então, e é aí que o Machado, é interessante pensar o Machado, porque foi a partir dele que a gente consegue pensar esse início do realismo, né? Com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso em 1881. Não apenas do realismo, mas também porque é o início, considerado o início da grande fase do Machado, né? Os seus romances da grande fase, a fase madura do Machado e tal. Porque é legal a gente pensar que o Machado de Assis, mesmo ele publicando suas histórias, ele voltava a elas, os contos, né? Ele reescrevia eles e publicava de novo. Então ele foi um escritor que foi escrevendo a si próprio, né? Ele não deixava uma obra sendo publicada ali, e é isso, mas ele pegou vários contos e lançou várias coletâneas, né? Desses contos reescritos. Então é interessante notar que é um escritor que estava interessado em construir uma própria imagem e tal. E a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de toda a repercussão da literatura machadiana, é legal a gente pensar que desde o início, desde a morte dele, né, até os dias de hoje, as obras dele estão recebendo diversas outras interpretações, né? Não é uma coisa, beleza, Machado de Assis publicou Memórias Póstumas, é aquela obra e ponto final, né? Não, isso é um processo, assim como qualquer outro processo da historiografia que vai se alterando, né? Então, existem diversos autores que vão pensar o Machado, vão pensar a obra dele de formas diferentes. E aqui eu vou trazer algumas obras que eu acho essenciais, ainda mais para gente da história, né, que quiser conhecer, já faço um convite aí, quem quiser conhecer mais sobre esses aspectos relacionados a Machado de Assis e a história do Brasil, buscar essas três obras principais aqui que eu vou mostrar. A primeira delas é esse livro aqui, do Roberto Schwartz. Depois eu mando o nome, posso mandar o nome para vocês aí. É Um Mestre na Periferia do Capitalismo, Machado de Assis. Esse é um livro interessante, porque é a conclusão dos estudos do Roberto Schwartz sobre Machado de Assis. Estudos que começaram com o lançamento de um livro anterior a esse, que se chama O Vencedor, As Batatas. Mas esse livro aqui, especificamente, foi publicado em 1990. Né? Então, o autor ele pode ser considerado um dos pioneiros nos estudos machadianos no que se refere a uma análise histórica das obras. Ou seja, ele interpreta a obra do Machado não como de uma forma simplesmente literária, né? Vendo a forma como é escrita, como que a narrativa se dá, quais personagens, as relações dos personagens e tal. Mas ele vai justamente analisar essa obra a partir de uma história, digamos assim, marxista, né? Porque ele constata, o Roberto Schwartz, ele vai interpretar essa literatura do Machado de Assis e vai constatar a presença de estruturas sociais que estavam vigentes no século XIX, tais como o próprio Machado de Assis as interpretou. Então o autor ele vai perceber que o Machado de Assis ele estava, assim, interessado em como essa sociedade do século XIX estava estruturada, né? E ele trouxe isso para sua própria literatura, para o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o romance que ele vai analisar nesse livro aqui. Então ele vai trazer, por meio de uma análise textual do romance, identificar esses aspectos que foram necessários para perpetuar alguns ideais de exploração no período, né? Então ele vai trazer todas as questões sociais de dependência que estão presentes nessa sociedade que o Machado de Assis ele vai escrever. Já um próximo livro, que vai trazer outra interpretação completamente diferente, é o do livro do John Gladstone,
que é Machado de Assis, Ficção e História. Não deve estar dando para vocês ver direito, mas depois eu passo aos interessados. E esse livro aqui, ele foi publicado em 86, né? Portanto, é posterior ao trabalho de Schwartz, e nele o Gladson, ao contrário do Roberto, ele vai analisar 4 romances, ainda assim da maturidade do Machado de Assis, dessa fase madura, realista, que vai ser o Casa Velha, o Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, além de algumas das crônicas Bons Dias, né? Ele vai analisar sistematicamente os romances. Como assim, né? Ele constrói uma ordem cronológica das histórias, ele vai pegar todas essas histórias e ele vai fazer relações entre elas e paralelos, né? Alusões, alegorias entre as obras, entre aquilo que Machado estava escrevendo e também a própria história do Brasil. Como assim, né? Ele vai pegar um momento ali, por exemplo, ele vai pegar uma parte da história do Machado, e ele percebe que o Machado já se escreve determinada coisa, a história está se passando em um determinado ano, então algumas ações dos personagens teriam alguma relação com a história do Brasil. E o Machado de Assis percebia isso, era isso que ele estava tentando montar, né? Então o John Gladson, ele defende uma ordem cronológica dessas histórias, ele vai colocar que cada uma dessas histórias do Machado são conectadas entre si de alguma maneira, e que ele tentou fazer justamente essas alusões, essas alegorias, né? Quando eu falo alegorias, vocês entendem o que isso significa? Alegorias no sentido de uma coisa que é do real e é trazida para a obra literária, né? Então seria uma espécie de, a partir do momento que o Machado estaria escrevendo sobre determinado personagem, na verdade ele quer fazer essa alegoria a um acontecimento real. Então é tipo uma alusão, né? Uma certa relação aí que o John Gladson tenta encontrar. E o último deles, e é o mais recente também, é esse livro aqui fantástico do Sidney Chaldwell. Ele se chama Machado de Assis Historiador. Foi publicado em 2003, né? E tem como objeto de estudo, né, alguns romances do Machado, como Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Diferentemente dos outros 3, né, dos outros 2, o Sidney, ele vai construir as suas análises a partir do viés da história social e política do Brasil do século XIX, tendo como principal efeito, né, a elaboração de um completo painel social, histórico e crítico do país. Então ele vai trazer algumas questões muito interessantes, por exemplo, questões relacionadas a paternalismo e escravidão no romance Helena. Ele vai trabalhar também um pouquinho sobre a política cotidiana dos dependentes, né, as relações de dependência, e ele vai retomar algumas discussões que o próprio John Gladson e o Roberto Schwartz fizeram. A questão de apresentar esses livros para vocês é justamente da gente perceber que esses autores, né, eles estão constantemente sendo retomados e novas interpretações podem ser possíveis, né? Tanto que logo no ano que o Schwartz publicou o livro dele, você não existia não existiam trabalhos que pensassem o próprio Machado de Assis como um homem negro, né? Isso é muito recente, tanto que a gente tem esse livro, o lançamento desse livro aqui, do Eduardo de Assis Duarte, Machado de Assis afrodescendente, né? Então, como vocês podem, a gente pode ver até nos títulos, né? Machado de Assis historiador, mestre na periferia do capitalismo, Machado de Assis ficção e história, Machado de Assis afrodescendente. Então, são diversas análises diferentes, diversas interpretações, não só da obra, mas do próprio Machado de Assis, que estão sendo refeitas, né? Estão sendo feitas, estão sendo reescritas até hoje. Então é interessante pensar o autor não como estagnado ou algo do tipo, né? Mas que ainda, mesmo Machado tendo morrido
vários anos aí, ele ainda está presente. E os historiadores, né, estão ainda escrevendo sobre a obra dele, conseguindo extrair bons trabalhos aí. Esses são apenas três, né, alguns trabalhos que... Mas se vocês forem procurar aí, existem algumas teses de doutorado, algumas teses de mestrado que vão ter como objeto o Machado de Assis. E é aí eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre a minha própria pesquisa, né? Porque uma coisa que é interessante notar, que esses três livros, né? O do Sidney, o do Roberto Schwartz e do Gladson, eles são importantes, óbvio, são leituras muito proveitosas, principalmente do Machado de Assis Historiador, esse eu recomendo para todo mundo, mas que vão trabalhar apenas com um aspecto da literatura machadiana, que é qual? Os romances da grande fase, né? O aspecto realista, a fase madura do Machado, né? Como escritor, os livros que, de certa forma, estão no cânone literário, né? E então a minha pesquisa de iniciação científica surgiu justamente quando eu comprei um livro da Dark Side e vi alguns contos de horror do Machado de Assis lá. E eu fiquei, pô, que coisa é essa? Como assim Machado de Assis e contos de horror, né? Para mim era um negócio inimaginável. Aí eu, eu comecei a dar uma pesquisada, né, vendo se já existiam alguns trabalhos sobre isso. Tem alguns, sim, que vão falar sobre Machado de Assis e o gênero fantástico. Tem um trabalho muito bom do, do Leinister de Oliveira Esteves, em que ele vai escrever sobre a literatura cujo título é Literatura nas Sombras, Usos do Horror na Ficção Brasileira do século XIX. Então, existem alguns autores que já estão pensando, alguns, alguns, algumas pessoas que já estão pensando, né, o Machado para além desse cânone estabelecido dos grandes romances, dos grandes livros e tal. E foi justamente aí que surgiu a minha pesquisa, né? Se existe, então, eu constatei a existência desse lado do autor que é muito pouco pesquisado, tanto que não tem praticamente nenhum, tem só um artigo do próprio Lannister, né, que ele vai falar sobre contos de horror do Machado de Assis no periódico lá que ele publicava, o Jornal das Famílias, mas, e que foram publicados, né, para... A gente tem que ter... Deixa eu reconfigurar aqui. A gente tem que ter ideia de que esses romances, né, da grande fase, por que que eu acho que eles atraíram mais a atenção dos próprios historiadores, dos próprios literatos, né? A própria crítica literária, ela se debruça mais sobre esses livros, sobre essas obras do Machado, porque justamente são obras que o Machado escreveu para os seus pares, né? Claro, algumas delas foram publicadas inicialmente em periódicos, em jornais, no século XIX, mas depois o Machado, ele trouxe elas, reescreveu elas e publicou em livro. E a gente tem que ter claro que os escritores do século XIX, como Machado, eles não viviam de publicação de livros, né? Eles viviam das publicações que eles faziam nos jornais. Então, esse era o sustento deles. E aí, acaba sendo uma literatura meio que deixada de lado, né? Já que, pô, é uma literatura que não é para os pares, né? É uma literatura que carece de rigor artístico, né? Mas a gente percebe que não é bem assim. Então, eu estou terminando de pesquisar alguns contos do Machado, alguns contos de horror do Machado de Assis, né? Tanto publicados no Jornal das Famílias, que foi um periódico do Rio de Janeiro, formado em 1863, e na Gazeta de Notícias. É interessante porque a gente consegue perceber várias influências do próprio Edgar Allan Poe, né? O considerado por muitos o maior escritor de horror de todos os tempos, mas a gente tem várias influências do Edgar Allan Poe na literatura machadiana e nesses contos de horror, principalmente. Então eu acho que é interessante também lermos Machado de Assis não apenas nas suas grandes obras, mas também buscar esses outros contos, essas outras histórias que muitas vezes são deixadas de lado, né? Deixa eu ver.
já passei com certeza do tempo, me desculpe. Mas, na verdade, eu acho que era isso, né? Eu apresentei para vocês um pouquinho do contexto do Machado, apresentei essas obras aí que eu acho que são interessantes, né? E abro e tento fazer disso um convite para os interessados que quiserem dar com Machado de Assis, não só pela sua literatura, né? Eu vejo que deve ter pessoas aqui que estão entrando agora na universidade, que, sei lá, tiveram que ler por obrigação na escola e tal, acharam um saco, mas tentar ler essas obras a partir de um viés da história mesmo, né? Relacionadas com a história do Brasil e ver essas diferentes novas interpretações que o Machado de Assis está recebendo. E é isso. Obrigado pela apresentação, Matheus. A tua pesquisa é muito massa e, assim, falar que o Edgar Allan Poe se inspirou em alguns momentos na literatura do Machado, Ao tipo... contrário. Ao contrário, tá. Não, mas é muito bacana, porque faz a gente perceber como é instigante a literatura brasileira e às vezes a gente não dá muito valor a ela. Então, não sei, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta para o Matheus depois, pode se inscrever ali no chat. Ah, também esqueci de avisar daí, escrevam seus nomes ali junto com o nome da instituição depois para a gente fazer a listinha de presença, tá bom? Daí, segunda-feira, né, como foi aniversário do Machado de Assis, também foi aniversário do Luiz Gama. Daí, não sei se o Juliano pode contar um pouco para a gente sobre quem foi essa pessoa que foi basicamente um dos abolicionistas mais relembrados hoje em dia. Deixa eu ver. Tá, eu só vou recordar aqui que você pediu isso 15 minutos antes de começar a gravar. Mas primeiro tem uma biografia histórica, uma das biografias históricas do Luiz Gama, essa daqui é muito mais uma pegada da história cultural, da Elciene Azevedo, que é uma baita de uma pesquisadora. O nome do livro é O Orfeu de Carapinha, né? O Orfeu de Carapinha é extraído de um poema do Luiz Gama. Em 1858, Luiz Gama ele publica um livro de poesia, né, que é Primeiras Trovas Burlescas. E dentro desses poemas tem um poema sobre, né, ele se descrevendo como um Orfeu de Carapinha. Recomendo muito esse livro. Quem orientou esse livro foi o Chalub, quem orientou essa tese, essa dissertação, foi o Sidney Chalub, que o Matheus indicou o livro dele, e inclusive o Sidney Chalub vai escrever a introdução, né, porque esse livro faz parte daquele punhado de livro que saiu na década de 90 da escola da Unicamp sobre a história cultural da escravidão, né? Se vocês entrarem no site da editora da Unicamp, vai ter um monte, quase todas as teses e dissertações que saíram na década de 90 da Unicamp sobre a escravidão vão estar lá em formato de livro, e esse é uma dissertação com muita qualidade sobre a vida do Luiz Gama e a atuação dele, né, enquanto um rábula. Eu queria só questões rápidas da vida dele, porque não é o intuito falar sobre o projeto e o pensamento político do Luiz Gama aqui, mas o Luiz Gama ele nasce em 1832 e morre em 1882, né? Ele vai nascer em Salvador. Tem indícios que a mãe do Luiz Gama esteve na revolta dos malês, né? São indícios, não se sabe o grau de veracidade desses indícios, mas o Luiz Gama ele é vendido aos 10 anos pelo próprio pai, né? Ele é vendido para uma família de São Paulo, só que tem um grande problema, porque era muito difícil vender escravizados da Bahia. Por quê? Porque isso também está no Clóvis Moura, né? O escravizado era um produto, era uma mercadoria do colonialismo, e os escravos da Bahia, eles tinham um estigma de serem revoltosos, né? Esse estigma foi muito presente após a revolução, após a revolta dos malês e após a Revolução Haitiana. Então, os escravos da Bahia seriam mais revoltosos
e não seria muito benéfico para um senhor de escravos comprar um escravo da Bahia. A preferência era de outros estados. Né? Mas o Luiz Gama ele é vendido para uma família de São Paulo, pelo próprio pai, para pagar dívidas de jogo, né? Tem uma vida aí muito conturbada. Tá para sair um filme sobre ele, né? Chamado Doutor Gama, é para sair esse ano ainda, fiquei sabendo semana passada. Quando ele chega em São Paulo, espera que meu gato está pulando aqui minha janela. Quando ele chega em São Paulo, ele vai aprender, quer dizer, ele vai se alfabetizar durante 10 anos, vai aprender tudo, ler, escrever, aprender os códigos penais, né? Durante 10 anos, tudo isso, para quem não tinha para quem não tinha formação nenhuma, né? É um tempo muito rápido. E ele vai ser alfabetizado com a ajuda de um morador de uma pensão que ele ficava, tá? E ele vai se formar rábula. O que é um rábula no século XIX? É alguém que pode exercer a função de advogado sem ter a formação em direito. O advogado autodidata, no século XIX, é chamado de rábula. E no livro dele da década de 50, primeiras prosas burlesca, ou prosas de... Eu não sei se é Tertuliano, Getulino, mas tem um segundo nome esse livro, que às vezes sai aí, eu não lembro muito bem agora. O Luiz Gama ele vai escrever sobre o lugar da África na formação do Brasil, e para pensar o Brasil. Né? Então ele não vai esconder a cor da pele dele, ou o cabelo encaracolado, vai estar tudo na poesia do Luiz Gama. Inclusive alguns autores e autoras que falam da literatura afro-brasileira vão colocar o Luiz Gama como um precursor aí do que seria a literatura afro-brasileira. Ele talvez como um dos primeiros escritores afro-brasileiros, antes mesmo da Maria Firmina dos Reis, na poesia, né? Ele não escreveu romance. Ao todo, né, o Luiz Gama, ele, ou que tudo indica, ou que as fontes possibilitam dizer, ele libertou 500 escravizados. Tem uma ligação do Luiz Gama com a maçonaria no século XIX, né, porque a maçonaria do século XIX era ligada ao liberalismo, né, e os maçons tinham muitas ações de caridade em São Paulo, e o Luiz Gama era ligado com a elite liberal de São Paulo. Né. E claro que o Luiz Gama participava de meios onde tinham muitos senhores escravos também. O Luiz Gama não levava a esposa dele para esses lugares, né. Aí demonstra um pouco a ambiguidade, como que ele luta contra a escravidão, mas ele também está dividindo a mesa com senhores escravos, né? A saída da Euciene é que o Luiz Gama ele tenta construir possibilidades de deslocamento no interior da estrutura racializada, né? E o modo que o Luiz Gama ele vai exercer a função da advocacia é trabalhando com as ambiguidades das leis, com as ambiguidades ou com as contradições das próprias leis escravagistas. Né? Então, o Luiz Gama ele é muito angoleiro na forma que ele vai ler esses códigos penais para tentar utilizá-los contra os próprios juristas e a favor dos escravizados. Inclusive, Luiz Gama foi acusado de ser comunista por libertar escravos. É engraçado, né, como que esse estigma já tem no século XIX no Brasil para algumas pessoas. Então, essa é um pouco da vida do Luiz Gama. Eu também recentemente vi uma discussão se ele era liberal ou não, né? Sim, a maioria dos abolicionistas eram liberais, inclusive Joaquim Nabuco, né? Não tinha como não ser liberal, porque os mecanismos que o Luiz Gama tentava pensar e transformar eram todos vinculados com a Aliança Liberal de São Paulo, né? Então ele estava vinculado, mas ele não partilhava dos mesmos valores que esses liberais paulistas e senhores escravos. Mas era o meio mais imediato e mais possível que o Luiz Gama tinha para ter tanto poder quanto reconhecimento e prestígio
para conseguir exercer a sua função em prol dos escravizados, né? A questão é muito mais complexa do que se ele é ou não é, né? Mas eu fico feliz que o Luiz Gama vai receber uma cinebiografia agora. Eu acho que vai sair pela Globo Filmes, não sei se vai sair no cinema, mas espero que seja conivente com a formação e a trajetória do Luiz Gama, né? Tem um instituto hoje no Brasil criado pelo Silvio Almeida, né? Não sei como que o Silvio Almeida tem tempo para fazer tanta coisa, ser youtuber ainda, e dar aula em não sei quantas universidades, mas dá para seguir no Instagram, o nome é... Nossa, eu esqueci o nome. Associação Luiz Gama, eu acho. Eu acho que é a Associação Luiz Gama, do professor Silvio Almeida, lá professor de Direito do Mackenzie. Recomendo todos, Instituto Luiz Gama, recomendo todos seguirem o Instituto Luiz Gama, porque eles sempre atualizam várias notícias, e também recomendo seguir o Silvio Almeida. Mais uma coisa que eu queria compartilhar, eu vou mandar o link aqui, que eu acho que ela é a maior especialista no pensamento do Luiz Gama. A professora Lígia Fonseca Ferreira. Aqui ele fala de Jundiaí, menciona Campinas. Ela vai falar um pouco sobre a função da literatura no pensamento do Luiz Gama e o lugar da África nos seus poemas. Ela organizou uma nova edição das trovas burlescas do Luiz Gama, e ela também fez um trabalho de criar um livro com várias seleções e manifestos do Luiz Gama, né, porque os liberais de São Paulo, da Aliança Liberal, também se aproveitavam do Luiz Gama, no sentido que não tinha nenhum homem de São Paulo que falasse melhor do que ele em público e sobre os problemas do Brasil, né? Então tinha essa ajuda mútua, mas recomendo muito esse vídeo e outros da professora Lígia. Tá? Eu acho que é a pesquisadora mais qualificada no Brasil sobre a obra do Luiz Gama. É isso. Essa é a vida do Luiz Gama, uma vida de militância, né? Uma vida de ativismo, como a vida do Clóvis Moura. Eu acho que quando o Alexandre expor o capítulo do Clóvis Moura, a gente pode fazer links tanto com a trajetória do Luiz Gama, quanto com a trajetória do próprio Machado de Assis, né? Valeu, Juliano. Acho que cabe também ressaltar que hoje também é aniversário da Sueli Carneiro, né? Que é basicamente uma ativista negra, e tudo bem, eu não preparei nenhuma fala específica aqui sobre ela nem nada, né? Até porque a gente vai, acho que no próximo semestre a gente já está se organizando para fazer um encontro especial só sobre ela e tentar retomar alguns temas como racismo, sexismo e acho que democracia, né? Era o nome daquele livrinho dela, né? Que a gente tinha escolhido para debater. Eu acho que é esse. Mas, assim, alguns temas que a gente já discutiu vão voltar, né? E então a gente vai fazer um encontro especial só sobre a Sueli Carneiro no próximo semestre. Então, assim, é só para mostrar que hoje é um dia meio festivo, assim, não só para celebrar o aniversário do Machado de Assis, como também do Luiz Gama, mas também da Sueli Carneiro, que tá viva, tá? A gente tem que sempre ressaltar isso, porque a gente só discute, eu acho que historiador só discute autor morto, sabe? A gente leva um susto quando a gente fala, fulano de tal tá vivo. A gente, nossa, eu nem sabia. Mas, enfim. Bom, pessoal, acho que eu... Ali, só posso fazer mais uma recomendação aí pro pessoal. Isso mais relacionado... Tem relação com Machado de Assis, mas mais com a literatura no geral, que é esse livro que o próprio Juliano me recomendou, que é Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. Esse livro aqui, da Ana Flávia Magalhães Pinto, ela foi, se eu não me engano, não é ela, Juliano, que foi orientada pelo professor Sidney? Cara, o Sidney orientou todos esses livros aí que são na Unicamp sobre escravidão, cara. Exatamente. Então é uma leitura
é fantástica. Eu estou terminando ela agora. E além dessa, eu já mando também a bibliografia dela ali. E além dela, eu recomendo aos interessados uma palestra do professor Sidney, que ele deu na Univesp, sobre história e literatura, que eu acho que é uma boa introdução, é bacana vocês verem aí. Beleza. Depois só coloca o nome do título do livro ali completo ali no chat, depois, Matheus, só pra gente ver aí. É que não sei se foi só pra mim, é que tinha travado um pouco a tua tela quando você foi mostrar o livro. Ah, e agora deu pra ver. Valeu. Bom, então, gente, o capítulo que a gente vai discutir hoje, né, eu vou fazer uma exposição bem rápida, assim, até porque tem muita coisa que a gente já tinha discutido nos encontros anteriores, tanto com relação ao mito da democracia racial, que o Clóvis Moura vai criticar aqui, ele também vai fazer alguns paralelos. Isso, Felipe, é só colocar o nomezinho aí, também o nome da instituição a qual vocês pertencem. É só para mim fazer a lista de chamada depois e poder gerar o certificado daí. Deixa eu ver. Beleza. Tá, então, pessoal, o nome do capítulo é o capítulo 3, Miscigenação e Democracia Racial, Mito e Realidade. Então, aqui o Clóvis vai acabar... Ele vai tentar explicar como é que a ideia do mito acabou se consolidando, mas ao mesmo tempo vai tentar evidenciar a hipocrisia que sempre existiu nesse período. Então, assim, nesse primeiro tópico do terceiro capítulo, né, já tem essa questão aí da negação da identidade étnica. E eu achei muito engraçado quando ele colocou aqui, pelo menos ele escreveu aqui o nome do número, de 130 nomenclaturas que ele deu para que existiam para a questão da raça. Então, não existia só aquela questão de branco, negro e mulato. Aqui ele coloca que existiam... eu vou falar aqui uns 10 só para a gente dar uma olhada. Ó. Quando os pesquisadores do IBGE perguntavam sobre a sua cor, as pessoas respondiam a castanhada, a galegada, a alva, não sei o que. Tinha basicamente um monte assim de nomes. Mista, morena, bem chegada, morena bronzeada, moreno canelada, morena castanhada. E ele vai tentando expor que isso aí era basicamente uma forma das pessoas que eram negras tentavam não se expor a dizer que eu pertenço à classe negra, eu pertenço à raça inferior, porque naquele momento, basicamente, a gente já tinha discutido nos encontros anteriores como o negro sempre estava sempre estava marginalizado, então algumas pessoas que eram negras não tentavam se colocar como negras na hora de responder. Até, sei lá, uma pessoa que podia ser mulata e com a pele branca, ela ia tentar se afastar ao máximo da cultura negra. Então, provavelmente... Bom, basicamente o que o Clóvis faz nesse capítulo é tentar evidenciar que alguns mecanismos ideológicos acabavam penetrando, assim, tanto a classe dominada, no caso os negros, e acabavam tentando se assimilar também à cultura dominante para não serem, de certa forma, exterminados, de certa forma, porque às vezes é mais fácil você ser negro e tentar entrar para a cultura dos brancos do que você ser negro, manter sua cultura e acabar sendo marginalizado ou até ser exterminado. E, bom, seguindo um pouco dentro dessa linha, naquele segundo tópico, né, etnologização da história e escamatologia, eu não sei pronunciar essas palavrinhas, gente. Cadê? Bom, basicamente ele tenta fazer um certo paralelo. De boa, Matheus, valeu aí pela presença aí. Depois a gente conversa, daí eu consigo o certificado para você. Mas valeu aí, cara, abraço. Bom, daí aqui a gente tem todo aquele contraste quando a gente tem aquela ideia de que o negro é o símbolo da inferioridade. Já o branco europeu, não, ele é o símbolo da civilização, ele veio para cá, trouxe a cultura, trouxe a modernidade. E quando o Juliano já explicou em encontros anteriores que o negro é sempre uma construção da modernidade, né? A gente tem que ver aqui que
o que está sendo construído é basicamente a... Como é que dá para falar? Acho que a fórmula, a criação de alguns símbolos. Então, você tem branco, progresso, negro, regresso. Então, você vai ter a todo momento uma certa disputa de interesses. Então, sempre que a classe dominante, que é composta por brancos, fazer alguma coisa em prol dos negros, eles vão estar se colocando que, não, os brancos são bonzinhos, não sei o que, a gente está fazendo isso porque, vamos citar daí também a questão dos ideais católicos, que a todo momento é sempre uma forma de justificar algumas barbaridades, né? E o negro acaba sendo marginalizado e basicamente isso. Às vezes a gente acaba tendo uma noção de que o negro às vezes acaba ficando totalmente a par, como se ele não... como é que dá para dizer? Como se ele não tivesse participação no próprio processo de libertação e que toda a liberdade dele se deve aos brancos. E aí o que o Chalub continua tenta evidenciar? Ele coloca também, acho que é um pouquinho mais para frente, né, quando ele começa a falar de todo o processo de branqueamento que se deu por conta da imigração. Então ele tenta construir que a propaganda que existia era de que os brancos libertaram os negros. E aí o que acontece? Os negros vão ter possibilidade de subir na vida. Quando a gente discutiu o lugar de branco, o lugar de negro, né? A gente via que o negro sempre estava na margem e ele ficava com trabalhos que eram penosos, que eram totalmente braçais, né? Tanto que empregos que envolviam mais intelecto ou não sei, menos esforço, né? Geralmente eram mais direcionados a pessoas brancas e o Chalub traz várias tabelas, assim, vários dados para mostrar como o racismo estava dentro do mercado de trabalho. E quando ele trata um pouquinho da questão do processo migratório, né, e também das propagandas que existiam, ele tenta construir que o processo de abolição não era só porque a elite dominante, as classes dominantes estavam querendo libertar os negros, mas estavam querendo renovar o seu... Como é que dá para dizer? Acho que... o Clóvis e o olho do rato falho. Eu acho que quando ele tenta falar que a imigração surgiu não para embranquecer apenas o Brasil, mas também uma forma de tentar substituir também toda a mão de obra que os negros já exerciam. Aí um pouquinho mais, não vou lembrar agora o nome do tópico, estratégia de mobilismo estrutural, não sei o que. Não, isso aqui era só outra tabela. Mas ele tinha uma frase interessante que tinha a ver com a questão da vadiagem. Eu não lembro agora em que parte exatamente é. Mas ele basicamente fala que negro, depois que liberta, acaba ficando totalmente... depois que ou não consegue emprego, então acaba ficando totalmente marginalizado, ou então as pessoas que tinham pós de escravos ou tinham possibilidade de empregar ex-escravos acabavam não empregando, né? Tinha até uma parte que ele exemplificava como é que dá para dizer? Ele dava exemplos de como a venda de escravos acontecia através de uma certa negociação e havia uma espécie de contrato de garantia do tipo, não sei o que, se o escravo está doente, se o escravo não tem determinado talento ou uma determinada aptidão para exercer certas tarefas. Aí, assim, basicamente a gente vê que o negro é sempre ou uma mercadoria no período da escravidão, e aí, após o processo de libertação, não. Ele vai ser o vagabundo, ele vai ser a figura que vai ser marginalizada. E, em contrapartida, você tem o imigrante europeu, que vai ser sempre o símbolo, novamente, de progresso, que é o sangue novo, que é o cara que vai trazer mais civilização, trazer mais cultura. Eu acho muito interessante que, no final desse capítulo, o Clóvis traz um exemplo bem interessante. Eu não vou lembrar agora, acho que ele é um presidente, não sei. Do Ernesto, não lembro agora. Mas ele coloca que quando foi feito um convite a ele,
que algumas pessoas negras chamaram ele para um evento de uma comemoração, ele negou totalmente, dizendo que não existem brancos, não existem negros, somos todos uma só cultura. E aí expulsou eles, fez tudo aquele discursinho de não sei o que, somos uma democracia racial, vocês estão dividindo a pátria. Mas quando ele foi convidado para um evento na região sul, que era para homenagear a imigração alemã, ele não só foi, mas participou, elogiou, e basicamente ele só está tentando, ele basicamente está demonstrando que eu acho mais interessante a cultura de fora que veio para cá, essa cultura ariana, né? O Clóvis não usa exatamente o termo ariano, ele usa o termo tauto brasileiro, acho que é assim, né, que se pronuncia, eu acho que é assim que se fala. Ou seja, basicamente ele está dizendo que os negros não são uma cultura, não são um traço a ser celebrado, não merecem... Até porque se ele concordasse com essa questão de brancos e negros, ele ia acabar admitindo que, em dado o processo, a democracia racial não existe, que seria basicamente realmente uma mentira. Então, aparentemente, o Clóvis, aparentemente, ele consegue evidenciar que existia uma hipocrisia dentro das classes dominantes, né, e várias figuras públicas já se mostraram racistas, tanto naquele período em que o Clóvis está escrevendo o livro, mas hoje em dia também, né, a gente tem alguns episódios, e isso basicamente mostra que o racismo existe. E eu acho muito engraçado quando o Clóvis coloca, eu acho que é no finalzinho do capítulo mesmo, quando ele fala, quando as pessoas admitem se existe racismo. Se elas forem admitir, elas vão dizer, eu conheço fulano e tal, elas nunca vão admitir que elas estão dentro do processo de racialização. Mesmo que sejam brancas ou negras, as pessoas podem acabar negando que já contribuíram para toda essa divisão de raças. Então, não sei se eu consegui fazer uma boa exposição assim do texto, eu deixei muita coisa de fora. É porque o capítulo tem muita... o Clóvis consegue... ele só tem mais a dados para poder estabelecer um determinado ponto, né? Então, eu também não consegui enxugar muito bem. Daí, não sei, qualquer coisa a gente vai conversando aqui. Não sei se o Juliano quer falar alguma coisa. Se alguém aí também quiser fazer algum comentário, é só levantar a mãozinha ou se inscrever no chat. Pode falar, Maria. Oi, gente, boa tarde. Eu confesso que eu não li o texto inteiro, porque a correria na academia impede que a gente faça algumas coisas. E também porque eu sou muito lenta para ler os textos, principalmente com essa temática racial. Eu acho que são coisas tão profundas que a gente tem que ir realmente bem devagarzinho, se debruçando, né? Mas, assim, até onde eu li, principalmente no início, que eu gostei bastante, né, dessa colocação do Clóvis Moura, eu confesso que eu também nunca li nada dele, estou lendo agora, por causa do grupo de estudos, em que ele fala de democracia racial e ele vai dizendo assim, né, que existe aí uma diferenciação, porque existe o fator da miscigenação, né, que é um fator biológico, e o fator também dessa democratização, que já é um fator totalmente diferente, né, que é o sociopolítico. Então, ele vai se debruçando muito nessa questão. Então, quando ele fala de miscigenação, e que ele diz assim, porque a maioria das pessoas, quando falam disso, geralmente exaltam positivamente, como se isso só acontecesse no Brasil, né? Como se fosse um fato isolado, quando, na verdade, aconteceu em todo o planeta, né? Essa questão da miscigenação. E isso também vai advir também dessa questão dessa expansão aí territorial, dessa colonização, enfim. Uma coisa que eu fiz uma ponte, Alexandre Alê falou da Sueli Carneiro, tem um texto dela que se chama Gênero e Raça, em que ela vai falar justamente dessa miscigenação, né? Ela vai falar que a gente jamais deve romantizar esse processo de miscigenação que muitos exaltam, quando, na verdade, foi um processo aí pautado em muita violência, né? A violência sexual a mulheres racializadas. E outros pontos também que eu gostei bastante, como na página 62, né, que ele vai falar que ele vai tentar traçar aí alguns pontos de como essa sociedade brasileira vai ser formada, né? É uma sociedade também
atrelada aí a uma poliétnica, né, que são várias etnias juntas, né, essa mobilidade social vertical, discriminação, segmentos populacionais baseado também na estrutura escravista e também do próprio capitalismo, né, do sistema aí que estava se estruturando no país da gente. Eu achei interessante quando ele fala dessa formação da população brasileira, porque é como se um grupo, né, um grupo branco da elite, está ali formando regras de convivência e dizendo, ó, eu sou o modelo ideal, né? Eu sou o modelo ideal, eu estou aqui no meu lugar de conforto, de privilégio, e em contraposição tem grupos, né, que a gente denomina como minorias, né, que na verdade tem aí toda uma discussão, né, que na verdade a maioria da população brasileira está no lugar de subalternidade, que são as pessoas negras. Então está um espaço bem traçado aí e predestinação de um grupo branco, né, da elite, que está ditando as regras, que está sendo privilegiado nesse período colonial e atualmente, e pessoas negras que estão no lugar predestinado já, predestinado à subalternização. E aí a gente tem diversos outros pontos, como a Lei já falou mesmo, do censo do IBGE de 1980, que vai estar também lá no livro, Nem Preto Nem Branco, da Lilian Schwartz, que ela também vai trazer uma discussão bem fodida, né, dessa questão. E o próprio título, né, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. E é o que a maioria da população brasileira se vê, porque eu gosto muito de trazer experiências da minha vida, né? Então, em vários momentos, pessoas chegaram para mim, não, Mário, você não é negra, você é morena. Porque moreno é uma espécie de consolo, né? Você nem é preto totalmente, mas também não é branco, tá no meio do caminho, né? E ser preto, eu percebi que eu que nasci na década de 90, ser preto, ser chamado de negro, muitas vezes é visto como um insulto, né? Vocês já viram disso. Mas quem, nos anos 2000, queria ser chamado de preto, de negro? A pessoa quer ser chamado de moreninho, né, de cor de canela, algo do tipo. Inclusive, na minha certidão de nascimento, tem morena mesmo. Não tem negra, tem morena. E aí a gente vê, né, essa paleta de cores, né, que os brasileiros, para mim, são uma invenção, né, como cor de leite, né, quase branco, cor de ouro, né, não sou preto, eu estou ali, né, pele dourada, maravilhosa, mas não sou negra, castanha, cor de café com leite. Então, é sempre aquele meio termo. Então, é o que o Clóvis Moura fala, né, desse distanciamento, de querer se aproximar muito mais da ideia do belo, né, do branco, né, da classe dominante, do que ficar próximo ao preto, que geralmente é as pessoas que são vistas como subalternas, como negativo, tem toda essa questão. E eu acho que isso é uma discussão que vai aí para o colorismo, que eu não domino. E que também, se a gente for analisar direitinho essas questões, tem o negro requinto, né? Tem a pessoa que é negra e tem a tonalidade mais clara, no caso como Juliano, que eu não sei se ele se identifica como tal, e a Lei, e até mesmo eu. Mas aí também tem uma outra questão, que é as características físicas, né? Os traços. Tem pessoas negras que têm os traços mais finos, né? E tem pessoas que têm um traço mais avantajado, mais robusto, e também aí a gente pode tentar analisar essas questões, porque quanto mais negro e tem esses traços aparentes, né, também vai existir essa discrepância, né, nas experiências, até mesmo. Eu observo isso na universidade, para arrumar emprego, é muito complicado. E outro ponto que eu também achei bem interessante é quando eu estava assistindo uma aula essa semana e a professora estava falando trouxe algumas imagens de mulheres negras libertas no século XIX e que elas começam a se trajar como mulheres europeias, e há uma discussão sobre isso. Aí a professora trouxe uns pontos assim que eu achei bem interessante, porque tem gente que diz, mas aquela mulher negra, ela está querendo se vestir como branca, ela quer ser branca. E a professora trouxe um contraponto interessante, é que a maioria das roupas, de tudo que era feito aqui no Brasil, passava pelas mãos negras, né? Então, consequentemente, essa moda
vai ser lançada pela mulher negra, porque ela que está ali, ó, costurando, está colocando lá um biquinho, um babado, um laço, então aquilo também pertence a ela. Um outro ponto que ela falou é o desejo de se parecer com o belo. De novo, isso que o Clóvis Moura fala, né, de se aproximar desse grupo dominante, né, de parecer com o belo, de querer ser apreciada, de querer se arrumar, de querer se sentir bonita, e também querer ser amada, porque também tem essa discussão, né? Tem um ditado horrível que aparece em vários textos que falam de relações étnico-raciais, que fala assim, mais ou menos, acho que o Juliano deve estar por dentro mais que eu, que é a mulher branca para casar, né? A mulher mulata para transar e a mulher negra para trabalhar. Então, essas coisas aí que eu vou parar aqui, porque eu tô meio enrolada mesmo. Muito boa essa fala, Mariana. Eu vou expor as minhas impressões de leitura e tento dialogar com o que o Alexandre colocou e também com os seus apontamentos, né? Bem, eu acho que o Clóvis Moura, ele vai... Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim. Eu acho que o Clóvis Moura vai dar uma continuidade no que ele desenvolveu no capítulo anterior, né? Se no capítulo anterior ele estava criticando toda uma gramática antropológica de biologização do social, nesse capítulo ele está, de algum modo, investindo as suas críticas na sociologia, né? Quando ele vai falar, ele não vai citar tantos nomes aqui, mas ele vai dizer o Paulo Celso Furtado, eu acho que é mais esse diretamente, mas ele vai falar do automatismo, da passagem do escravismo para o capitalismo dependente no pós-abolição e na proclamação da República, né, que é o contexto que ele está trabalhando. E ele vai falar dessa... Peraí, que eu estou um pouco para baixo hoje. Quando eu estou bem para baixo, eu tendo a esquecer as coisas. Ele vai falar desse automatismo que é o quê? Da passagem do escravismo para o capitalismo dependente, o negro automaticamente já seria vinculado com um novo modelo de trabalho, né? É essa tese que ele está criticando, porque essa tese é naturalista, né? Ele vai falar, não, no processo de passagem para o capitalismo dependente, o negro é desarticulado, né? Então, o Clóvis Moura está tentando desnaturalizar uma certa visão vulgarmente sociológica, né? Mas ele também está... Eu vejo muito mais uma crítica na sociologia do que na antropologia, como no capítulo anterior. Eu acho essencial essa abordagem do Clóvis Moura, tanto das imigrações como política de Estado, porque tinha um alto investimento do Estado, ele vai citar projetos nas imigrações. Eu gosto de pensar essas imigrações como práticas biopolíticas, para usar uma expressão do Foucault, que é também que tem sempre um jogo estético, né? O Paul Gilroy já falou isso, que a discussão do racismo sempre acompanha uma discussão sobre a estética, sobre o belo, como a Mariana colocou, né? Isso se acentua mais, por exemplo, quando a gente vai falar da indústria cultural, né? E também, já para dar um exemplo meio aleatório, quando você vê programas humorísticos, e como o pobre é retratado nesses programas humorísticos, normalmente é feio e negro, Zorra Total, por exemplo. Então, a indústria cultural tem um ideário estético para cada classe social, né? Então, a discussão do racismo e estética é sempre vinculada. Eu gosto muito desse ganho ao ler o Paul Gilroy, né? O livro dele, Entre Campos. Mas, enfim, eu acho que outra coisa que a gente pode delimitar é uma certa conceitualização de ideologia. Como que o Clóvis Moura está utilizando esse termo? O Clóvis Moura, como um bom marxista, né, e todo bom marxista, ele tem que ser didático. Se não for didático,
a pessoa não é marxista, né? Todo bom marxismo tem uma didática incrível. Ele, como um bom marxista, ele vai falar dessa ideologia. O que a gente pode compreender como ideologia? Uma coisa bem básica que a gente aprende na escola, no ensino médio. A ideologia é uma falsa consciência da realidade, né, do real. Né? E essa falsa consciência da realidade, para o Clóvis Moura, é tanto a democracia racial, que é o conteúdo ideológico explícito, quanto a miscigenação, né? Esses dois arquétipos ideológicos da formação do Brasil é o que o Clóvis Moura está tentando criticar. E eu sempre falo que o Gilberto Freire, ele não é, assim, o meu antropólogo preferido, mas ele é o mais importante. Ele é o antropólogo mais importante para ser lido. E essa é uma divisão que eu faço. Há duas democracias no Brasil, a racista e a racial. Né? Para quem é negro, a gente sabe que a democracia é racista. Mas a democracia racial consegue sustentar um imaginário liberal muito bem fundamentado no Brasil, e esse imaginário liberal sustentado pela ideologia da democracia racial, que é uma falsa compreensão da realidade, você nota em atos explícitos como os grupos, pessoas que são contra as cotas raciais. Né? Isso talvez, na minha opinião, né, é a maior explicitação de como a democracia racial consegue sustentar um imaginário liberal. Né? E essa sustentação desse imaginário liberal vem acompanhado com palavras como mérito, esforço, né? Tira todo o peso da conjuntura para o indivíduo. O Clóvis Moura vai falar disso, né? Que o negro vai interiorizar o sentimento de culpa, o sentimento de ser feio, que isso também está no Fanon, enfim. Então a gente vê que o racismo produz subjetividade, né? O racismo produz modos de vida e também muito sofrimento psíquico. Né? Nós não fala disso diretamente, mas a gente pode tirar facilmente essa compreensão de alguns trechos que ele coloca. Né? E eu vejo assim, só para terminar essa questão da democracia racial e da democracia racista, é muito engraçado como que a vulgata liberal no Brasil fala, não, a gente tem que ter igualdade de oportunidade. Mas uma medida concreta que possibilita igualdade de oportunidade é justamente as cotas raciais. Né? Então, os liberalistas abstratos do Brasil, né, os liberalistas abstratos do Brasil, são favoráveis à igualdade de oportunidade, mas quando isso acontece, eles são contra. Né? Enfim, é um liberalismo abstrato. Então, esse ponto porque eu acho importante a gente compreender, já que ano que vem, eu acho que ano que vem vai estar em disputa se as cotas raciais vão estar nas universidades ou não, né? Essa talvez seja uma das grandes discussões do ano que vem, a meu ver talvez, e é importante a gente compreender todo o léxico que é desenvolvido por esse imaginário da democracia liberal, né? Para a gente conseguir rebater, né? Porque é muito comum na universidade a gente ver pessoas que são contra as cotas raciais, mas não se aprofundam na discussão, né? Porque cota racial não há só cotas raciais, há outros gêneros de cota, como para indígenas, para a escola pública, né? Mas a discussão só se cai quando é negro, enfim. Isso é um ponto mais geral, que só para deixar claro que para mim, a maior encarnação da democracia racial está nessas leis anticotas. Esse é o primeiro ponto, tanto do Clóvis Moura quanto uma questão para a atualidade. Fiz várias aqui anotações, só queria retomar um ponto dessas imigrações, porque eu acho que estava rolando tempo atrás uma discussão muito errada, colocada de maneira errada, seria a gente colocar algo assim, o que veio primeiro, a raça ou a classe? Né? O ovo, a galinha, a raça ou a classe? Clóvis Moura não tem como pensar, ou o gênero, Clóvis Moura não tem como pensar essas questões separadas, porque a forma que tu é racializado
é a tua condição existencial de vivência no interior da classe social. Né? Embora você seja um negro e um branco, ambos pobres, mas a cor da pele, a racialização é a sua vivência existencial e você vai sofrer todos os impactos daquilo. Então, para o Clóvis Moura, o processo de formação da classe trabalhadora no Brasil é um processo também de como a classe é racializada, e isso é muito importante para ser discutido. Por isso que na reunião passada eu falei que a chave de leitura que eu gosto é a do Cedric Robson, dos marxismos negros. Esse é um ponto muito importante muito importante tanto para o Clóvis Moura quanto para a gente. Falei do sentimento de culpa. Outra coisa que eu acho muito importante a gente colocar é que essa identificação étnica, ela não é só por parte do negro, né? Esse significante, ou o Atílio Bembe vai chamar de um substantivo da modernidade, né? E a gente esquece que o processo de branquitude também é um processo de identificação, né? Mas o pessoal fala que o branco é uma raça ausente, né? Porque você nunca se pergunta como é ser branco, né? Essa é uma pergunta que não existe, né? E quando você também é incomum várias pessoas brancas sentadas numa mesa serem olhadas, né? Porque isso é normal, é a norma, e a norma é sempre excludente. Mas quando é um monte de pessoas negras sentadas, todo mundo olha. Né? Essa é uma questão, assim, muito interessante. Mas esse é um ponto, né? Eu defendo que o branco e o negro, já falei isso, são produtos do colonialismo. Né? E a luta é para a desracialização, tanto do branco e do negro. Mas eu fico feliz que cada vez mais está tendo discussões sobre branquitude feitas por brancos, porque esse não é um problema nosso. Embora a gente sofra, não é a gente que tem que estar com 400 assuntos e discutindo mais isso ainda. Enfim. Gosto muito dos usos dos gráficos também, que o Clóvis Moura utiliza, porque é muito didático, né? É muito didático os gráficos, ele fala, olha, os negros desempenhavam todos esses papéis aí, né? Vários trabalhos de manufatura, questão de artesanato, mas no capitalismo dependente o negro é desarticulado, ele é excluído, ele não pode ocupar os trabalhos fabris, né? Por quê? Porque o negro tem que ser excluído do processo de modernização do Brasil. Para mim, o meu autor preferido para ler isso é o Lima Barreto. Está tudo lá. Está tudo no Lima Barreto, no Recordações de Escrivão Isaías Caminha e no Clara dos Anjos. E eu acho muito interessante o negro como uma impossibilidade do trabalho assalariado. Sim, o escravizado fazia tudo, né? Era multifacetado. Isso é muito importante, e ainda mais o Clóvis Moura, ele traz os gráficos apontando. Né? É um trabalho mesmo de historiador, quase. E esse não é um problema só do Brasil, não é um problema só do Brasil. Quando a gente pensa, a gente pode fazer um paralelo, quando a gente pensa nos Estados Unidos, no pós-guerra de secessão, no período de reconstrução conhecido lá pelas leis de Jim Crow, que compartimentaram o sul dos Estados Unidos, um intelectual como Du Bois, que a meu ver é o maior intelectual afro-americano do século XX, talvez o maior intelectual americano do século XX, de modo geral, quando ele vai escrever o livro dele, Almas do Povo Negro, e ele vai cunhar aquele conceito muito conhecido de dupla consciência e da teoria do véu, mas a dupla consciência é mais ou menos assim, olha, agora o negro, ele não é mais escravizado. Vamos pensar assim, o negro não é mais escravizado, mas o termo negro se transforma em outro mecanismo de inferiorização, sujeição e subalternidade, né? Então, a questão do Du Bois é muito, a meu ver, é muito foda. Ele é um cara foda, ele vai falar, olha, agora que o negro, ele é um cidadão, ele não pode andar pelas ruas, né? Ele não pode andar pelas ruas, ele não pode exercer função pública, ele não pode estudar. Né? Que cidadão é esse? Então, o negro é negado como americano, ele não é americano. Né? Ele não é americano.
mas o negro também é constantemente negado ou demitido da humanidade por ser negro. Então, o liberto, ele tem essa dupla negação, ele não é cidadão, mas ele também é negado pela sua identidade, né? O Dubois vai chamar isso da dupla consciência, e a questão para o Dubois não é apenas territorial ou jurídica, né? Ela é uma questão de como esses processos são formativos da subjetividade desses libertos. É uma discussão mais ampla, e o Dubois também vai falar, porque alguns colocam, já que entrou nessa discussão, alguns colocam o Dubois como um dos precursores dos estudos sobre branquitude, porque o Dubois ele vai cunhar um conceito muito importante do salário psicológico do branco, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Você tem um amigo, mesma situação social, mas ele fala, cara, ainda bem, pelo menos eu não sou negro. Mesma situação social, mas há um ganho psicológico por ser branco, né? Uma certa vantagem, né, que às vezes acontece, né? Eu já ouvi isso várias vezes. O Dubois chama isso do salário psicológico do branco. Enfim, recomendo muito Almas do Povo Negro, tem uma edição da Veneta, que saiu esse ano, o prefácio do Silvio Almeida. Tanto o Dubois quanto o Clóvis Moura estão trabalhando com essa questão da exclusão do negro na modernidade, na formação da modernidade, né? O Lima Barreto tem uma frase ótima, né, que ele fala, ele vai escrever no Brusundangas, esse país é moderno, não há negros. Essa frase é muito boa. Um conceito também do Clóvis Moura que eu acho muito magnífico, inclusive eu utilizo ele, que é o conceito de peneiramento social, né? Como que as instituições vão peneirar quem entra nelas, quem pode exercer funções, né? E esse peneiramento social tem estratos raciais, de gênero e afins. Eu acho esse termo magnífico, deveria ser mais apropriado. E a gente sabe, como a gente também conversou na aula passada, no encontro passado, a gente já pega a mania de professor no quarto ano da licenciatura. No encontro passado, que as discussões entre direito e raça, né, que acho que elas sempre estão em conjunto, né? Raça e direito no Brasil são questões que são conjugadas em conjunto. Quando agora o negro ele é liberto, há uma série de leis que o criminalizam, né? Eu sempre falo, olha, o escravizado, quando deixa de ser escravo, ele passa a ser criminoso. Esse é o grande ganho da República, né? É o ganho da República. O negro é o criminoso. E não há de se admirar que uma das grandes sensibilidades modernas da República é o medo, né? Por quê? Porque a gente pensar no Rio de Janeiro, ou São Paulo, mas Rio de Janeiro, que é a capital federal, aí na primeira metade, quer dizer, na primeira parte do século XX, há a modernização, há um cotidiano mais acelerado, as relações humanas estão mais compactadas, elas estão mais rápidas também, e a questão da criminalidade ganha corpo, né? Como uma sensibilidade. E qual que é a sensibilidade que a criminalidade vai produzir? Um medo. Só que o estigma do medo é ligado ao negro, porque ele é que é criminoso. Vamos lembrar que as teses eugenistas e da antropologia criminal estão chegando aí no final do século XIX, né? Então, eu acho muito interessante também essa questão que o Clóvis Moura coloca, sem colocar também no arcabouço a ideologia não, o mito do ócio, o mito da preguiça. Tem toda a questão do trabalhador ideal, que ele vai falar, que o Alexandre já falou muito bem. Branqueamento, elite, coisas afins também, o Alexandre colocou. A figura do mulato, eu tenho eu não gosto desse termo, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não gosto desse termo. Porque o mulato, o Clóvis Moura também ele tem uma didática magistral que ele vai falar que é um termo dobradiço, né? O mulato surge como uma dobra entre o negro e o branco, né? Só que eu tenho uma interpretação disso, uma interpretação um pouco temporal. Se o Brasil está se modernizando, e o ideário dessa modernização é o branco europeu, o branco é o futuro.
o negro é o passado que tem que ser esquecido. Né? O mulato seria o quê? O presente? Não, porque ele também tem que ser excluído, né? Porque segundo as teses de miscigenação, o Brasil ia se branquear. Então, o mulato é quase um não lugar. Né? Esse não lugar, eu não sei definir, sabe? Por isso que eu não gosto desse termo, mas ele funciona muito bem como uma dobra, né? E para quem gosta do Faoro, ele vai falar que a cor da pele no Brasil é um patrimônio. Eu acho magnífica essa definição, pensar a cor da pele como um patrimônio. Por quê? Porque é aquilo que tem que ser preservado. E qual cor tem que ser preservada no interior das discussões sobre miscigenação. Acho muito certeira essa definição do Faoro. Divisão social e racial do trabalho já foi passada também. Eu acho que miscigenação e democracia racial a gente já também conversou muito bem, só que eu acho que mereceria uma discussão só sobre miscigenação, né, porque eu acho esse termo difícil. Eu concordo com a Mariana que essas discussões estão se atualizando aí com as pautas do colorismo e outras coisas, então é uma discussão que está voltando, mas eu também não tenho muita munição teórica para engatilhar uma conversa sobre isso, mas eu acho que a gente deveria, sim, fazer um encontro para discutir especificamente um texto sobre miscigenação. Talvez fosse muito mais produtivo do que um capítulo ou como um tema periférico em um texto completo. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Questão do trabalho assalariado, o negro não é para trabalho assalariado. Eu acho que são essas minhas impressões de leitura, por enquanto, que eu anotei dessa releitura do Clóvis Moura. É sempre bom voltar para esse livro. Enfim, se alguém tiver mais impressões de leitura... Ô, Juliano, é tanta coisa, né, que a gente chega a ficar perdido aqui. Então, nessa parte do trabalho que eu estava falando dessa desarticulação, né, porque essa questão que o Clóvis Moura traz é algo que é importante e que a gente sempre tem que estar frisando, né, que esses escravizados e essas escravizadas estão aí desempenhando várias atividades, né, e isso está também lá no documentário do Emicida, quando ele fala, né, que não existe uma viga, uma ponte, uma estrutura que não tenha sido construída, passada pelas mãos negras, né? E uma outra coisa que tu falasse sobre essa desarticulação ainda do trabalho, que é o homem negro, né, a mulher negra ali, desempenhando ainda várias atividades, quando passa nesse processo de abolição, é como se deslegitimasse tudo aquilo que foi feito, né, anteriormente. E aí ele traz um comparativo, né, com a citação do Florestan Fernandes, que chega, né, esses imigrantes europeus que não está aí num patamar, né, que eu também não gosto muito dessa ideia de patamar, mas tudo bem. Aí não se coloca em algumas funções, né, como comerciantes, por exemplo, e é como se fosse assim, acabou de chegar, mas já está interagindo, né, já está se integrando, enquanto o negro que está aqui há muito tempo não consegue, né, se integrar em alguns espaços. E falando ainda dessa precarização do trabalho, depois disso, as pessoas negras elas vão trabalhar em coisas que a gente vê não tem bons olhos, porque a sociedade da gente é isso, né? Existe o trabalho, a pessoa que trabalha varrendo a rua não é bem vista, né? A pessoa que trabalha no caixa do supermercado, mas o pior de tudo é tentar fazer, é que a gente precisa fazer uma análise. Não é só a questão do trabalho em si, mas porque são as mesmas pessoas que fazem aqueles mesmos trabalhos, né? Aquele lugar é predestinado, é destinado àquela pessoa apenas. E aí sempre me lembra muito a questão do trabalho doméstico, né? Porque para mim o trabalho doméstico é uma herança da escravidão, e a própria Angela Davis vai trazer bem no Mulheres, Raça e Classe. E eu acho que é uma análise a partir dos Estados Unidos, mas que a gente pode fazer, traçar vários comparativos, né, para com a nossa situação aqui, como também aquele documentário, a 13ª Emenda, vai falar do encarceramento em massa, pô, a gente tem que também fazer essas análises, né,
E assim, sabe, Juliano, eu não sei vocês, mas depois dessas leituras, desses encontros, eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, sabe? E começar a olhar assim, porque a gente anda na rua como se não, é tudo natural, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, e que não é. Eu moro em Pernambuco, eu moro no interior de Pernambuco. E vocês imaginem a discrepância que é morar no Nordeste, de morar no interior de Pernambuco, onde vocês moram, tá ligado? O desemprego é muito maior, tá ligado? As pessoas negras, elas aqui na minha cidade, elas estão carregando frete, que isso é tipo levar a feira das pessoas no carrinho de mão. Elas estão lavando carro, elas estão vendendo bala. Tipo, será que mudou alguma coisa? São permanências, tá ligado? São permanências e que a gente tem que problematizar bastante essa questão. E uma outra coisa que me faz lembrar dessa visão que a sociedade da gente tem de dizer assim, de não ter bons olhos para certos trabalhos, é daquilo que a gente já via no período colonial, né, do defeito mecânico. Todo trabalho que é feito, que o uso da força, né, do braço, não é bem visto. Quando a gente vê até mesmo aqui no texto do Clóvis Moura, que pessoas brancas, elas desempenhavam, né, esse trabalho como ferreiro, como ourives, do tipo, e elas passam esse ofício para as pessoas negras porque elas não querem mais ter esse tipo de trabalho, porque isso não condiz com a realidade daquelas pessoas, com aquela condição de pessoa branca que está ali como alguém privilegiado, né? Então vamos passar para aquela ali, ela que vai fazer aquele trabalho. Eu não quero mais. Então acho que essa ideia do defeito mecânico é uma perpetuação, sabe, do espírito colonial que a gente ainda hoje bastante. É tanto que muita gente diz assim, eu trabalhei, como aqui no interior mesmo, eu trabalhei muito tempo na enxada, né, como agricultor, eu não quero que meu filho tenha essa vida, né, eu quero que ele seja doutor, aí tem também essa questão, né, da sociedade bacharelesca, né, que, né, sempre está exaltando os bacharéis e tudo mais. Tem essa visão também, né? Que eu acho bem interessante. E uma outra coisa, nessa relação de identidade, de identificação étnica, é que a gente pode fazer uma análise nesse processo eleitoral. Porque eu disse, não, Bolsonaro não vai ganhar, não tem como. Pessoas negras não vão votar em Bolsonaro. Mas espera aí, quem é que se considera como negro? Quem se identifica como tal? A gente viu lá, né, no censo de 1980, né, as pessoas diziam que era tudo, menos negra. Até eu mesmo, eu passei por um processo de identificação, né, com a negritude quando eu entrei na universidade, e não foi nem pelo espaço, porque o espaço é extremamente violento e racista e segregador, mas foi mais assim, de conversas com outras pessoas, sabe, de tentar ler algumas obras. Então, são questões que a gente ainda pode, né, que a gente tenta fazer uma análise. Essas questões são muito bacanas. Recentemente eu terminei de ler o livro Amada, da Toni Morrison, que foi a editora da autobiografia da Angela Davis, né? A Toni Morrison era editora antes de ser escritora. Muito bizarro, porque a Angela Davis publica a biografia dela com 28 anos. Estava sendo ameaçado pela FBI, presa e tal. A autobiografia da Angela Davis é quase um monumento político, né? E no romance Amada, que é um romance que trabalha com o pós-abolição nos Estados Unidos, né? A Bugs, que é a avó, que é a personagem avó, ela compra a alforria dela com 60 e poucos anos, né? E daí, né, um personagem lá, salvo engano, pergunta, mas por que você quer a tua liberdade se você parece uma égua velha? Você não tem mais função nenhuma. E ela fala, não, mas agora pela primeira vez o meu coração bate por mim, né? E eu posso usar as minhas mãos para mim mesmo. E a Baby Suggs, ela, depois de 60 anos trabalhando como escrava, ela vai trabalhar como empregada doméstica na cidade.
Então, a Toni Morrison, ela vai trabalhar com essas continuidades. E uma outra linha teórica que vai aprofundar isso, saiu recentemente eu esqueci o nome do autor, mas joga afropessimismo. Afropessimismo. É uma corrente que a minha teórica da história preferida, a Saidiya Hartman, né, ela está aí. A Saidiya Hartman vai ser traduzida também. Mas no livro Afropessimismo, esses autores e autoras vinculados com o afropessimismo vão... eu não sei se o livro Encarceramento em Massa se encaixava aí, mas o Encarceramento em Massa, da Alexander, lá da jurista, né, também vai trabalhar com essas continuidades, né, porque em 2018 os Estados Unidos tinham mais negros presos do que escravizados no século XIX. Né? E o título desse livro no inglês eu acho muito mais interessante do que Encarceramento em Massa, é The New Jim Crow, o novo Jim Crow. Né? A Alexander vai defender que o presídio é um sistema de subcastas raciais, como foi a plantation e a escravidão. Também é um livro que trabalha com as continuidades, um livro assim maravilhoso. A Hartman tem poucos textos dela, tem um traduzido que se chama Vênus de Teoria da História, mas vai ser traduzido esse ano pela Todavia, uns livros da Hartman. Mas, enfim, o afropessimismo vai trabalhar com todas essas continuidades que tu falou, por exemplo, o cacetete do policial como uma atualização do chicote do Capitão do Mato, e o afropessimismo ele vai crescer com a ascensão do Barack Obama, né, que foi um presidente liberal e que constantemente não achava que as questões raciais estavam superadas e os Estados Unidos estariam numa era pós-racial. E o termo que esses intelectuais aí, não apenas o afropessimismo, mas os Estados Unidos usam é colorblinder, que é o racismo da cegueira de cor. Né? Exemplo, um exemplo disso, salvo engano, teve um caso de racismo que ia ser julgado, só que os juízes, eu não sei se eram juízes, não deixaram passar porque eles achavam que era intrusão ideológica na prática do direito. Né? Então, o caso é de racismo, mas a racialização é deslegitimizada. Né? Isso é muito complicado. Como você falar de racismo, por exemplo, racismo e violência policial, quando quando a atuação da polícia seria supostamente neutra racialmente. Como falar desse racismo da cegueira de cor, né, o colorblinder que os autores usam, que seria um pouco dessa era pós-racial que a sociedade, no caso estadunidense, estaria entrando, e que os argumentos de democracia racial também cotejam. Né? Enfim, são discussões aí bastante atuais, porque está sendo produzido ainda. Né? O livro da Alexander foi traduzido em 2018 aqui no Brasil. A Hartman está chegando agora, embora o livro dela, Cenas de Sujeição, né, seja da década de 90. Enfim, é uma discussão legal. Legal em aspas, né, porque essas discussões sempre causam sofrimento, mas, enfim, tem que ser discutido. Mas eu concordo com essas atualizações, eu acho que essas teorias aí do afropessimismo podem ser bem interessantes para ser pensado, né? Inclusive como leitura. Então. Ô, Juliano, isso que tu tá falando me fez lembrar também os trechos de Grada Quilomba, né? Porque esse projeto de segregação, esse racismo que a gente vive cotidianamente, é algo assim que vai adoecendo, não tem como. E que pode chegar ao suicídio, sem dúvidas. Eu lembrei essa semana de coisas que eu vivenciei na universidade, porque eu vejo que muitas pessoas, elas leem, elas trabalham, né, na base da teoria, mas quando vai para a prática, né, não une, né? E isso vai adoecendo bastante a gente, Vice, porque tem coisas que, meu Deus do céu, não quero nem comentar mais.
Mas, assim, esse processo adoece as pessoas negras. Então, segrega, impossibilita, invisibiliza, criminaliza, mata. Perfeito. Eu vou encaminhar o texto da Hartmann aqui no chat, o Vênus em Dois Atos, para quem quiser ler. Se alguém tiver mais considerações, perguntas e coisas afins. Qualquer coisa, manda os textos lá no grupo mesmo, Juliano, daí. Daí o pessoal que já saiu pode conseguir lá daí. Bom, pessoal, acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Não sei. A gente pode ficar aqui mais uns 5 minutinhos. Daqui a pouco eu acho que tem um pessoal que vai ter aula, né? Não sei se a gente tem aula hoje, não sei, né? Mas se alguém mais quiser falar. Eu acho que levando em conta tudo que o Juliano e a Mari já comentaram, a gente pode, sei lá, tentar fazer um encaminhamento para fazer um encontro só sobre miscigenação mesmo, né? Para o próximo semestre, a gente ainda está montando o cronograma, né? Mas eu acho que é muito válido fazer essa discussão ainda. Mas, não sei, quem mais quer falar alguma coisa, pessoal? Tudo certo aí? Valeu, Felipe. Beleza? Que bom. Beleza, então. Bom, acho que a gente já pode encerrar, né? Só avisar o pessoal que a gente já encaminhou os certificados. Não sei se todo mundo aqui já recebeu. Aí, Juliano, depois eu pego os teus dados aí para você também receber o teu, Juliano. Não sei se alguém recebeu com alguma coisa errada. Beleza? Beleza, a Mari recebeu. Nome tudo certinho, instituição, né? É que daí teve um pessoal que comentou que recebeu com o nome errado, mas eu já conversei com o pessoal da comissão e já vai ser consertado também, então não se preocupem, tá? Bom, então, gente, acho que o próximo encontro é dia... Deixa eu ver. É dia 15, né? Não. Tem no e-mail que é 8 de julho. Tá. 8 de julho, capítulo 4. Beleza. Bom, o capítulo 4 se chama O Negro como Grupo Específico ou Diferenciado em uma Sociedade de Capitalismo Dependente. Meu capítulo preferido do livro. Eita, Juliano, tu deveria conduzir, então. Esse é o meu capítulo preferido desse livro. Já tá falando tudo aí, ali. Ele. Maravilha, então. Então, esse vai ser o próximo capítulo, né, que a gente vai discutir no próximo encontro. E no dia 22, a gente vai receber o Douglas, né, acho que eu precisava que o Murilo tivesse aqui para poder confirmar, né, mas a gente vai receber o Douglas Rodrigues Barros. Ele escreveu Lugar de Negro, Lugar de Branco, esboço para uma crítica metafísica racial e um livro Racismo. E também a tese dele de doutorado sobre o trabalho em Hegel vai sair como livro. Ele é o hegeliano mais gente boa que se pode ter, porque é difícil um hegeliano legal, mas ele é legal. E ele vai falar sobre a obra do Attilio Bembe, né, lá o autor do Crítica da Razão Negra, Políticas da Inimizade, porque o Douglas ele dá alguns cursos no Espaço Cult sobre Fanon e também sobre o Bembe, e também um curso sobre o Hegel, para uma leitura não canônica do texto hegeliano. Eu vejo ele como um dos caras mais legais da filosofia no Brasil, do modo geral, né, porque na banca dele do doutorado simplesmente estava o Vladimir Safatli e o Grespan, que é da Boitempo. Então não dá para perder o Douglas, que ele é uma pessoa muito da hora. Sempre bom ver o Douglas. Só tem que confirmar com o Murilo, cara. Mas é o Douglas. Não, mas a princípio é dia 22, né? E vai ser o mesmo horário ainda, tá? Vai ser às 5 horas, então podem chamar seus colegas, amigos que possam se interessar. Eu ia colocar para vocês aqui o link do podcast que a gente tinha realizado uma vez. O Juliano e o Murilo tinham entrevistado o Douglas, então o assunto era qual mesmo, Juliana? Era o... Então, o assunto era sobre o lugar de negro, o lugar de branco, esboço para uma crítica metafísica racial, que é um livro... Isso é muito legal porque é um livro de filosofia,
discutindo o racismo, né, numa visão dialética lá com Sartre e companhia. E é muito legal isso, que cada vez mais o pessoal da filosofia está discutindo a questão racial e está saindo trabalhos sobre as relações entre filosofia e religiosidade africana, enfim. Mas agora o Douglas ele vai falar sobre o Attilio Bembe, né? E a crítica filosófica do Attilio Bembe à modernidade, né? Como que o Attilio Bembe compreende as relações entre colonialismo, violência, saber. Então, recomendo muito. E também é foda chamar... Isso é meio complicado, só para terminar, porque é uma coisa que o Silvio Almeida falou, né? Porque o Silvio Almeida ele é especialista no Lukács e no Sartre, né, em teoria política do direito, mas só chamam ele para falar de racismo. Se for falar de outra coisa, quase não chamam. Né? Eu acho que esse é o peso intelectual negro, parece que ele só tem que falar sobre isso, não pode falar sobre outra coisa. É interessante o Douglas agora, que a gente vai conversar sobre o pensamento de um filósofo. Legal. Viu, pessoal, eu coloquei aqui o link no chat daí do episódio da entrevista com o Douglas, daí caso alguém queira conhecer melhor, tá? Daí, se quiserem, vocês podem até preparar perguntas assim para ele, né? Para fazer durante o encontro esse é o dia 22, tá? Do mês que vem, então não percam, tá? Daí já podem se preparando com muitos colegas. A gente ainda vai divulgar. E, no geral, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a vocês aí pela presença, Juliano, Matheus, que já saiu. E semana que vem a gente vai finalizar, né, as discussões em torno do Clóvis Moura, né? Vamos finalizar entre aspas, né? A gente discute o autor assim por alguns encontros, mas a gente sempre retoma eles conforme a discussão faz a gente relembrar, né? Então, o legal é isso. Eu queria agradecer aí também a participação, as palavras da Mari, e a gente sempre gosta quando vocês comentam, assim, contribuem com o debate, então só tenho a agradecer a vocês. Então, obrigado, pessoal. Qualquer dúvida com relação aos certificados ou qualquer outra coisa, podem conversar comigo, com o pessoal do PET. E, no geral, é isso. Obrigado aí pela presença de todos, então, até mais. Valeu, Mari, valeu, Rafa, valeu, Bruna, Luana, até mais. Obrigado. Bye, bye. Até a próxima, Mariana. Até mês que vem. Valeu. Fecha aqui a gravação. A gente tem aula, só uma dúvida, senão eu vou jogar. Acho que não, né? Deixa eu interromper a gravação.